seu Windows 11 está arrastando, demorando para iniciar e travando em tarefas simples, hoje você vai aprender o passo a passo técnico e manual para eliminar os excessos e transformar o desempenho da sua máquina do zero. Se você quer o seu PC voando, já deixa o like e se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma dica de TI. E se você quer além do suporte e dominar a TI, clique no link abaixo na descrição. Liberei meu curso completo de segurança ofensiva, hack ético, pentest e Python com impressionantes 86% de desconto só para quem está vendo esse vídeo. Aproveita! Então, o primeiro passo, a gente vai fazer a limpeza inicial e desinstalação do zero, né? Então vamos digitar o Windows I, né? Vou aqui em aplicativos e vou aqui em aplicativos instalados, né? Então eu vou olhar aqui todos os aplicativos que estão instalados na minha máquina, né? Por exemplo, aplicativo de jogos que eu não uso, né? Aplicativo de stream, né? E utilitários do fabricante, né? Do PC, né? Como por exemplo HP, da Dell, Lenovo, que costumam rodar em segundo plano e pesa bastante, né? Então aqui eu vou ver que todos os aplicativos que eu não uso, vou clicar aqui nos três pontinhos aqui e vou remover, né? Tem esse daqui, por exemplo, que eu não uso, ó, Chrome Remote Desktop. Vou desinstalar ele, né? Porque eu não uso ele. Aí você vê qual aplicativo que você não usa. Tem aqui Copilot também, que ele pesa bastante a máquina, né? E entre outros, tá? Eu vou cancelar, que eu não vou demonstrar aqui passo a passo como remover, porque é algo bem simples, né? Só clicar nos três pontinhos e remover, né? Agora vamos fazer limpeza de disco, né? Para fazer limpeza de disco é simples também, né? Vim aqui no menu inicial aqui com o botão direito, executar, e vou digitar aqui o comando clean mtr, tá? Aqui vou dar um ok, que ele vai abrir aqui a pasta de limpeza, né? E vou marcar todas, marque todas as caixas, né? Especialmente instalações anteriores do Windows e arquivos temporários, clique em ok, né? Então vou marcar todo isso daqui e clicar em ok, né? Aí aqui você clica em excluir arquivos. Eu não vou fazer isso porque tem alguns arquivos na minha máquina, principalmente na parte de download, que eu não quero excluir, né? Então eu vou cancelar, né? Passo 2, né, é o controle de inicialização e segundo plano, né? O Windows 11 adora manter processos rodando sem você saber. Vamos cortar isso. Então a gente vai fazer aí a desativação de aplicativos na inicialização. Vou aqui com o botão direito aqui na parte inferior, gerenciador de tarefas, né? Vou aqui em aplicativo de inicialização. Então aqui eu vou desativar tudo que não for essencial. Deixa apenas o antivírus e drive de áudio ou vídeo, e app como por exemplo Spotify, Steam e OneDrive não precisa iniciar com o PC, né? Então o app que você vê que não precisa iniciar com o PC se remove, né? Por exemplo, aqui no meu caso aqui, ó, por exemplo, esse terminal aqui, ó, ele não precisa iniciar junto com o app, com o sistema operacional. Então ele eu vou desabilitar com o botão direito. Aqui no meu caso aqui tá para habilitar, porque ele já está desabilitado, e para você vai estar como a opção desabilitar, para você desabilitar ele, né? Então tudo que você vê que não tem necessidade de iniciar junto com o sistema, você desabilita, né? Ó, Chrome não tem necessidade, Microsoft Teams, porque não tem necessidade de ativar junto com o PC, né? Beleza, isso aqui finalizado. E vamos agora desativar aplicativo em segundo plano, privacidade, né? Então aqui eu vou aqui em configurações, vou aqui em privacidade e segurança, vou procurar aqui por permissão de aplicativos. Já se eu consigo digitar aqui permissões do app, né? Tem aqui permissão do aplicativo. Aí, por exemplo, eu vou, deixa eu ver se tem mais aqui, permissões de aplicativo, né? Tem bastante, ó, permissões do Windows, permissão do aplicativo, e esse outro que é a permissão do app. Então eu vou entrar em permissão do aplicativo, que é esse aqui, ó, né? Ó, eu vou procurar aqui, ó, vou entrar aqui na opção aqui entre a categoria de localização. Você pode entrar em contatos, calendário, e desativa o acesso para os apps que você não usa. Isso impede que eles rodem serviço oculto. Então eu vou entrar nisso aqui, aí você desabilita, né, esse serviço. No meu caso aqui não tá, você desabilita o acesso. No meu caso aqui não tem, porque eu tô sem essa opção aqui. Você desabilita ela. Para mim aqui não vai aparecer, porque eu tô sem o privilégio para isso, tá? Mas aí você procura outros também, tem que desativar câmera, notificações, por exemplo, né?
Ó, esse aqui eu consigo desabilitar, né? Permitir que eu acesse notificações, né? Eu vou desabilitar isso aqui, ó, né? Fazendo isso, você vai permitir que os aplicativos acessem suas notificações. Você não vai permitir estar desativado, né? Isso vai ajudar bastante. No meu caso, eu vou deixar ativado porque eu preciso, né? Aí, mas no seu caso, você pode desabilitar, tá? Aqui, ok. Agora, vamos pro terceiro passo, que é ajuste de desempenho do sistema, né? Aqui vamos focar em gancho bruto de velocidade, sacrificando um pouco das frescuras, né, visuais do Windows, né? Então, vou otimizar aí os efeitos visuais, né? Então, vou pressionar aqui menu inicial, digitar menu inicial aqui ou aqui, e vou digitar ajustar aparência e o desempenho do Windows, né? Então, vou clicar nisso aqui, né? E vou marcar aqui, selecionar alguns campos, né? Eu vou selecionar a opção ajustar para obter um melhor desempenho, que é esse aqui, ó, ajustar para obter um melhor desempenho. Aí quando eu clico aqui, ajustar em obter para um melhor desempenho, eu vou abrir essa página de personalizar, né? Aí eu vou marcar isso aqui, mostrar miniatura em vez de ícones, né? Beleza. Suavizar a borda das fontes na tela, né? Eu vou marcar esses três, mostrar conteúdo da janela ao arrastar, mostrar miniatura em vez de ícones e usar fonte de tela com canto arredondado. Vou marcar só esses três e já vai tá bom demais, né? E vou clicar aqui em aplicar e ok, né? Vou dar um ok. E agora eu vou desativar efeito de transparências, né? Então vou aqui em configuração novamente, digitar aqui configuração no menu inicial, vou aqui em personalização e vou aqui em cores, né? Vou desativar a chave de efeito de transparência, né? Já está desativado no meu caso, né? Então esse aqui já está desativado, você provavelmente vai estar assim se desativo, né? E agora eu vou aqui no menu inicial com o botão direito, executar, e vou digitar aqui Ctrl para abrir o painel de controle. Ctrl, dá um OK. E aqui eu vou aqui, ó, opções de energia, né? A categoria tá grande para mim, opções de energia, e vou selecionar o plano alto. No meu caso, ele tá aqui como ASUS recomendado, né? No meu plano alto. Geralmente vai estar aqui em equilibrado, aí você vai em plano alto e seleciona. Ou pode criar aqui também um plano de energia, né? Dá um avançar. No meu caso aqui tá 4 minutos, 4 horas, quer dizer, 5 horas, né? 4 horas, 4 horas, 4 horas, 5 horas, 5 horas, tá? Vou cancelar, você dá o nome. Se você quiser ver, só ver aqui, alterar, você vai ver que tá dessa forma, né? Então beleza, você seleciona desempenho alto. Se tiver um notebook, isso consumirá mais bateria, mas aumentará a velocidade, né? Então isso daqui já vai ser bom demais. Beleza, esse aqui eu posso finalizar. E o quarto passo é recursos nativos que pensam. Desative, né? Então o Windows 11 vem com recursos que consomem muita memória RAM e processamento, né? Desativar os widgets, notícias e clima, né? Então vou clicar com o botão direito aqui no menu inferior da barra de tarefa. Vou clicar aqui em configurações da barra de tarefas, né? E vou desativar a chave do widgets, né? Vou desativar. Ele está ativado, vou desativar ele, né? E agora aqui eu vou em Windows Update, vou aqui em opções avançadas e aqui em otimizações de entrega, vou clicar. Esse aqui o meu já está desativado, né? Desativar permitir download de outros dispositivos, né? No meu caso já está desativado, né? Isso impede que o seu computador use sua internet e processador para enviar atualizações para terceiros, né? E vou também desativar o modo de jogo, né? Se você não joga, né? Se o foco do PC for apenas trabalho ou estudo, então aqui a gente vai em configuração, onde a gente já está. Vamos aqui em jogos, modo de jogo, e vou desativar, né? Porque eu não uso, então para mim, né? Não vai ter importância, né? Isso se você joga, mantém ativado, tá? E agora o passo 5, né? Fazer limpeza de arquivo temporário automático, né? Então vamos lá em configurações novamente. Fechei, mas volto novamente. Vou aqui agora em sistema e vou em armazenamento, né? Armazenamento. E vou ativar o sensor de armazenamento. No meu caso já está ativo, né? Então ele libera espaço automático, exclui arquivos temporários, já inicia o conteúdo em nuvem disponível localmente, né? Aí eu posso clicar nele também. Eu ativei, eu posso clicar nele, né?
e vou mudar para executar todos os meses ou semanas para apagar arquivo temporário de aplicativos automáticos, né? Então no meu caso aqui, ele tá para excluir da minha lixeira se estiverem lá por mais de 30 dias, né? No meu caso eu vou deixar 30 dias mesmo, né? E aqui eu deixo aqui do jeito que tá, né? Beleza, aqui agora eu posso fechar. E o passo 6, né, a otimização de disco, né, trim ou desfragmentação, né? Garantir que o Windows saiba ler os arquivos rapidamente, né? Então eu vou pressionar aqui no menu inicial, digitar desfragmentar e otimizar unidades, né? No meu caso eu vou selecionar o disco C, né? Se for um SSD, clique em otimizar e se executará o comando trim, essencial para a vida útil e velocidade do SSD. Agora, se for HD, ele fará a desfragmentação padrão, tá? Então, no meu caso, como é SSD, vou otimizar. Se for o HD, ele fará o padrão, né? É uma nota de segurança, né? Evite usar software de terceiros que prometem limpar o registro, como Cleaner antigo ou scripts automáticos de debug baixados da internet. Se você não entender exatamente o código deles, eles podem quebrar o Windows Update ou a Microsoft Store, né? O método manual demonstrado aqui é o mais seguro e eficaz, tá? E é isso, espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.